tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana, estamos acompanhados também pelo nosso intérprete de Libras, Vinícius, para a videoaula de hoje de Ciências da Natureza, voltada para os estudantes do 8º ano do ensino fundamental. O título da nossa aula é o seguinte: qual é a diferença entre o clima e o tempo? Vamos lá? Estudaremos sobre os conceitos de tempo e de clima. Estabeleceremos as relações entre esses dois conceitos. Estudaremos também sobre os fatores que interferem no tempo e no clima. Finalizando, conversando um pouco sobre o tempo e clima na cidade de Goiânia, que é onde nós estamos. Já aconteceu com você de puxar assunto com alguém, por exemplo, ao esperar um ônibus? A pessoa olha para o céu e fala, ai, que sol quente. O outro, nossa, é mesmo. Já aconteceu com você? Ou, por exemplo, no elevador, esperando o elevador, ou passando de andar em andar, alguém comentar, nossa, será que chove? É muito comum esse tipo de conversa quando nós estamos puxando papo, entre aspas. Quando nós estamos falando sobre essas condições atmosféricas num determinado momento, então quando eu olho lá para o termômetro e vejo uma determinada temperatura, eu estou falando sobre o tempo. O tempo, ele pode mudar no mesmo dia, ou até mesmo no mesmo horário. Pode ser que agora esteja chovendo e daqui 10 minutos não. Então, quando isso acontece, nós estamos falando sobre o tempo. O tempo, então, é variável. Ao longo de um único dia, de uma única semana, ele pode variar bastante. A ciência responsável pelo estudo do tempo é chamada de meteorologia. Essa palavra que eu estou apontando com a seta. Então, por exemplo, agora em Goiânia, temos 21 graus Celsius de temperatura. Temos também algumas variáveis referentes ao vento, à umidade, à pressão. Todos esses parâmetros relacionam-se ao que nós chamamos de tempo. Agora, quando eu falo das características atmosféricas predominantes em uma determinada região, aí estou falando sobre o clima. O clima, então, é a sucessão de tempos atmosféricos que predominam em um determinado local. O clima, portanto, ele é mais constante e é estudado por uma ciência chamada climatologia. Continuando, quando falamos em clima, temos alguns parâmetros para que possam ser analisados. Um deles são os eventos climáticos, ligados à temperatura, à pressão atmosférica, à precipitação, dentre outros. Outro parâmetro está relacionado aos fatores astronômicos, como, por exemplo, o formato do nosso planeta, os movimentos que a Terra apresenta, a inclinação do eixo da Terra, que interfere diretamente na incidência dos raios solares. E, finalmente, temos também os fatores geográficos, como, por exemplo, a latitude. E aí nós pensamos, por exemplo, nos polos e na incidência dos raios solares nesses polos. A altitude, que quanto maior, menor é a temperatura. A maritimidade e continentalidade, que está ligada à capacidade dos continentes se aquecerem e resfriarem mais rapidamente do que as regiões marítimas. As massas de ar, ou seja, o ar frio predominante nas regiões polares e temperadas e o ar quente predominante em regiões equatoriais e tropicais, enfim. Quando falamos na nossa atmosfera terrestre, temos, por exemplo, os ventos, que é o ar em movimento, e está relacionado à incidência da energia solar sobre o planeta. Relacionado também à densidade do ar quente ou do ar frio. O ar frio, como é mais denso, ele tende a descer, e o contrário também acontece. O vento, quando ele tem uma incidência mais leve, nós chamamos de brisa. Quando ele é um pouco mais intenso, é a ventania.
e ventos bastante rápidos, muitas vezes causando algumas tragédias, nós chamamos de furacão. A umidade atmosférica, por sua vez, está relacionada ao vapor d'água na atmosfera, assim como as já citadas maritimidade e continentalidade. A pressão também interfere nessas características atmosféricas, como a altitude, a pressão do ar. E a baixa umidade está relacionada à incidência de muitas nuvens. E quando nós temos uma pressão alta, existem geralmente poucas nuvens e uma menor umidade. Falando sobre as nuvens, elas são resultantes da evaporação e da condensação da água da superfície terrestre com o calor do Sol. Essas gotículas de água que se condensam, elas algumas vezes também passam do estado líquido para o estado gasoso, formando partículas de gelo. As nuvens refletem a energia solar, mantendo o calor na superfície da Terra. E quando elas estão bastante carregadas, tendem a precipitar, dando origem a chuvas. Falando nas chuvas, as nuvens saturadas, pesadas, como eu já disse, resultam nas chuvas. Essas chuvas podem estar na forma de água, no estado líquido, granizo, ou também podem apresentar enquanto neve. E o arco-íris, você gosta dele? Ele também está ligado a alguns fenômenos que acontecem na atmosfera. As gotículas de água que estão suspensas na atmosfera, elas refletem, a luz solar reflete nessas gotículas de água, permitindo a dispersão da luz e a formação do arco-íris. Agora, pensando novamente na nossa cidade, no dia de hoje, nós temos um dia com com uma chance aí de pancadas de chuva. Será que vai acontecer? Tomara, hein? E pensando também aqui em Goiânia, no estado de Goiás, no Cerrado, estudado na aula anterior, nós sabemos que temos um verão chuvoso com uma tendência ao inverno seco. Existe, então, uma diferença entre o que vem a ser o tempo e o clima. No caso desse exemplo que eu dei, do início das chuvas aqui na cidade de Goiânia, que é onde nós estamos, esse início de chuvas tem relação com o clima, porque nós já estamos entrando nesse verão chuvoso, e por outro lado, tem relação também com o tempo. Quando eu entrei aqui no estúdio, o sol estava forte, predominante. Pode ser que, de repente, quem sabe, quando eu sair daqui, eu encontro chuva. Então, essa alteração rápida aí diz respeito ao que nós chamamos de tempo, ok? Então, vamos para a revisão? Estudamos, então, que o tempo está relacionado às condições atmosféricas num determinado momento. Ele, portanto, é variável. E a ciência que o estuda é chamada de meteorologia. Em relação ao clima, estudamos que ele está relacionado às características atmosféricas predominantes em uma região. Ele é mais constante que o tempo. E a ciência que estuda o clima é chamada de climatologia. Estudamos também que os eventos climáticos, os fatores astronômicos, os fatores geográficos relacionam-se à manifestação do tempo e do clima. Nós também conversamos um pouco sobre a nossa atmosfera, que é a camada de ar e gases terrestres, e analisamos como anda o tempo e o clima em Goiânia. Então, essa situação atual de chuvas e de calor refere-se ao que nós chamamos de tempo. Pode ser que quando eu saio do estúdio esteja chovendo. Então, pode ser que o tempo esteja chuvoso. Já quando nós estamos falando do clima daqui da região, nós sabemos que temos um verão chuvoso e um inverno seco. Ok? Gostei muito de estar aqui com você. Espero que você fique bem e espero encontrá-lo nas próximas aulas. Cuide-se, fique bem e até a próxima. Um grande abraço para você. Tchau, tchau!